Opa, pelo menos eu não estou sozinho, né? Boa tarde, Matheus. Olá, Gustavo. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Você é da equipe aí do SEMEAD? Sim. Ah, show. Eu entrei, estava sozinho, eu disse, putz, o maior problema que a gente tem preocupação é a conexão, né? Você vai dar tudo certo, né? Quando está virtual. Não esquenta, não. É por isso, normalmente, a gente pede o vídeo no YouTube, né? Porque, normalmente, o problema de conexão atrapalha muito na hora de apresentar, né? Então, o vídeo é o plano B. Se... Na verdade, o vídeo é o plano A, né? Se você não envia e tal, aí você tem a oportunidade de apresentar aqui, né? A ideia é, em vez de você apresentar, a gente mandar o vídeo. Eu vou transmitir o vídeo no YouTube aqui. Ah, é? Que interessante. É. Oi. O que acontece? Quando a gente entrou Quando começou a pandemia, Uhum. na época teve um congresso antes do SEMEAD, e aí a galera teve muito problema, não sei se era porque era o início da pandemia ainda, né? Toda uma questão de problema na oferta de serviço de internet. Então, o congresso teve diversos problemas com essa questão de a pessoa vai apresentar, não consegue, a internet cai, prejudica o andamento. Aí, naquele ano, na verdade, os 2 anos de pandemia, eu fiquei na coordenação do núcleo de gestão de inovação, e aí a gente já, naquele ano mesmo, a gente começou a fazer isso. É mais fácil, né? Entendi. Porque aí, se a minha internet der alguma coisa, tem a sua, mas eu tenho o link do vídeo, eu posso disponibilizar no chat, tem uma série de maneiras que as pessoas podem ter acesso à apresentação, né? Quer dizer, na verdade, então, a apresentação vai ser o vídeo e depois aí eu participo quando forem a hora das perguntas, debates, esse tipo de coisa. Isso, aí você discute o texto normalmente com a gente. Tá joia, show. Entendi. Facilitou, mas ao mesmo tempo, eu digo assim, eu olho para o vídeo assim, pô, sempre pode ser melhor, né? Basicamente é isso, né? A gente grava e aí eu acho que é tão... a gente vê, a gente aqui apresentando é meio estranho, né? Tipo assim, como eu sou esquisito. Porque a gente, pelo Opa. menos eu, né? Eu não sou youtuber, né? Entendeu? Uhum. Essa galera que você assiste de vez em quando que já tem aquela facilidade, tudo, né? E tem aquela coisa do cara que está dando aula, né? Que aí o cara está gravando, mas o cara está imerso naquele mundo Uhum. dele e se o cara consegue esquecer da câmera, tudo bem. Mas quando você está gravando especificamente para o congresso, para o negócio, é diferente. Mas não esquenta não, aí a gente, Né? Agora já a foi gente também, já está no desenvolve YouTube aí, mesmo. né? Depois vai acabar aparecendo no Quando LinkedIn em qualquer lugar. foi o que ano passado eu apresentei um congresso, participei do consórcio doutoral, né? Uhum. Aí eu também passei por isso. Eu até comentei na Legal. hora, né? É diferente, né? Ver a gente É. apresentando. Então. Diz uma coisa, eu recebi o feedback do artigo, né? E aí um dos avaliadores fez uns comentários e tal, eu incorporei, fiz a modificação do texto. Até aconteceram, como o meu assunto é muito recente, teve uma mudança de legislação e eu já acrescentei no artigo. Só que eu não consegui mais colocar na plataforma a nova versão. E eu também não. O que eu andei lendo aí pela plataforma é que depois de hoje, depois da apresentação, é que as revistas entram em contato com a gente. Como é que funciona isso? Eu estou meio aéreo com relação à publicação. Porque o meu trabalho, assim, se essas revistas do SEMEAD não quiserem publicar o meu trabalho, eu vou correr atrás para publicar, porque eu acho que é relevante, entendeu? Uhum. Então, a questão do fast track, que é a escolha, depende se eu não me engano, eu acho que é amanhã que eles fazem normalmente essa divulgação. Aí eu não sei se vocês vão divulgar no site, eu também estou fora disso aí, que eu peguei uma parte da organização esse ano também, mas eu estou fazendo uma série de outras atividades aqui no meu pessoal, e aí eu não fiquei muito atento. Mas normalmente eles divulgam uma lista com todos os trabalhos que foram selecionados pelas revistas para Ah, participar do fast legal. track. Se eu não me engano, é Legal. amanhã. Normalmente Ah, tem a quarta-feira, que é o primeiro dia, que é hoje, né? E aí uhum. amanhã, que é quinta-feira, eles têm normalmente lá a cerimônia e tal, se for no presencial, né? Lógico. E aí eles têm essa divulgação do Fast Track. Eu quase participei do CMEAG ano passado, mas aí eu tinha mandado, acho que era um resumo. Eu tinha preparado um resumo normal, porque geralmente é um padrão, né? Resumo de 50 palavras. Aí eu vi que era resumo expandido. Putz, não vai dar tempo.
Aí não deu Não, tempo. mas aí vai, isso aí com o tempo a gente vai pegando, aprendendo, cada congresso é É, diferente também, aí vai. exatamente. Exatamente. Você está em São Paulo, né? Não, eu estou em Vitória, Espírito Santo. Ah, do Espírito Santo. Ah, É, legal. faço doutorado na FEA USP, mas agora eu estou aqui. Eu já encerrei os créditos lá, então. Bacana. Eu estou na Escola de Guerra Naval. Parada meio diferente. É, Rio de Janeiro. bom, a gente vai esperar aí até às 16h30, que é o horário de Uhum. início da sessão, que, na verdade, eu sou o debatedor, eu cuido mais da parte operacional e, porventura, eu faço alguns comentários dos trabalhos. E quem vai moderar essa sessão, na verdade, é o professor Ricardo, né? Então, aí a Certo. gente vai aguardar ele. Eu vou só fechar a câmera um pouco aqui para resolver umas questões. Fica à Já já eu vontade aí, retorno. cara. Aproveita o tempo aí. Qualquer Ok. coisa, pode me chamar que eu estou aqui, tá? Tranquilo, Matheus. Fica à vontade aí.
Olá, pessoal, boa tarde. Eu já percebi que temos aqui pelo menos um autor de cada um dos artigos. São 16h30. Na teoria, a nossa sessão deveria começar exatamente agora. O professor moderador ainda não chegou, o professor Ricardo, então eu vou pedir para vocês um pouco de paciência, vamos esperar até as 16h35, tá? Nós iniciaremos pelo trabalho da Valéria, que é o trabalho intitulado Metodologia de Análise de Risco para a Seleção de Contratos de Obras Públicas, um estudo de caso para o município de Fortaleza, né? Seguindo a ordem que está lá na programação do SEMEAD oficial, tá? Valéria, a sua apresentação você não enviou para o YouTube, né? Não, vocês me... Não. Sim, perfeitamente. Eu posso compartilhar o PowerPoint? Sim, e aí você terá 8 minutos para apresentar, tá? O professor Ricardo acabou de se juntar a nós. Oi, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos aí a mais uma edição do SEMEAD. Deixa eu só trocar o meu fundo, porque eu mudei do computador para o celular, do celular para o computador. Ai, gente. Consegui entrar. Estão todos presentes já, Matheus? Sim, sim, todos presentes. A minha pergunta é, vocês chegaram a gravar o vídeo de vocês? Só eu não. Só você não, tá bom. Por isso que você perguntou, né, se podia... Sim. Tá. Deixa eu só, então... A gente tem uma sequência prevista de apresentação para os trabalhos. Eu queria saber se vocês concordam com ela. Então, eu iniciaria, né, com... Deixa eu pegar aqui, pessoal. Aqui tem as nossas odisseias tecnológicas, né, pessoal? Então, vamos lá. Começaríamos com o trabalho da metodologia de análise de risco. Oi, André, tudo bem? Começaríamos com o trabalho, então, da metodologia. Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Bom vê-lo aí, professor. Bom vê-lo aí, viu? O pessoal Daqui a tá pouco bem eu vou colocar o fundo, tá? Eu coloquei aí, no né? celular, mas aí agora eu estou no computador e eu não consigo que ele apareça direito. Mas Ô, vamos lá. professor, tem um aluno aí que o senhor precisa ser aquele assim, olha, que é um aluno assim, ó, você pega o Firmino e faz igual suco de laranja com ele, hein, professor? Ele é 10. Poxa, André, obrigado pela deferência. Acredita no Tchau, seu gente, boa potencial sessão. aí, hein, Firmino? Pois é, aumentou a responsabilidade. Mas, legal, pessoal. Então, acho que a gente já pode se organizar. Então, como... Matheus, você falou que estão todos aí, né? E você tinha comentado com eles da sequência? A princípio, eu seguiria a sequência que está na programação do SEMEAD mesmo. Isso. Começaria pelo trabalho da Valéria, da metodologia de análise de risco, e aí depois os outros tem um vídeo no YouTube já, então é só transmitindo. Tá bom. Então, Valéria, acho que aí a força está com você. Você já tem aquela setinha verde para compartilhar o vídeo embaixo. Então, você pode compartilhar a sua apresentação, desculpa, para a gente ver se dá tudo certo, se a gente consegue. E aí, a gente sempre tem que ser atento à questão do tempo, tá, pessoal? Então, assim, a ideia é que tenha uma dinâmica de apresentações de 8 minutos, eventualmente, e depois uma discussão de cada trabalho, tá? Para a gente depois fazer um fechamento, uma amarração depois do último trabalho. Você quer colocar no modo de apresentação? A gente já consegue ver os seus slides, mas está no modo... Tá. Eu liguei aqui. Isso. Aí tem que pôr no modo... Isso aí. Só ligar o meu cronômetro aqui para não... Tá.
Não passar do tempo. Posso começar, então? É que ele não está ainda no formato de apresentação. Eu acho Valéria, ele você fez tem outra que tela. clicar no formato de apresentação e compartilhar depois dele estar em formato de apresentação. Ah, tá. Perdão. Então, vou stop share aqui. Isso. Aí põe no formato lá e põe no share de novo. Que eu acho que vai dar certo. Foi? Não, ele está no formato de slides, mas não de apresentação. Não sei o que está acontecendo, porque quando eu minimizo, peço perdão vocês, quando eu minimizo para... Ó, se você quiser, Ah, manda aqui no meu e-mail que eu passo para você, ó. Só para a gente não ficar muito atrás do do cronograma. tempo, Manda né? aqui no meu Gmail, Tá, eu passo para você, tá bom? tá. Você quer me dizer seu e-mail? Tá aí no chat. Perdão. Ricardo lpbueno@gmail. Acho que agora já vai entrar o meu fundo também. Você já mandou para mim? Nesse minuto. Vamos esperar chegar. Não chegou. Ok, agora foi. Chegou? Vamos ver. Ainda não. Mas já saiu daqui. Tá. Botei o nome Valéria. Tá bom. Vamos só para... Matheus, o que você acha da gente passar o segundo vídeo? Porque enquanto chega a apresentação da Valéria, eu já me preparo aqui. Valéria, ainda Maravilha. não chegou. Aí chegou agora a sua apresentação. Espera aí. Então, acho que eu já consigo passar. Só um pouquinho, que eu já estou compartilhando. Você só vai ter que me dar uma dica aí na hora que for trocar os slides, tá bom? Acho que está todo mundo vendo, né? Ai, meu Deus, eu mandei uma antiga. Mas tudo bem. Não mandei a do formato do evento, perdão. O senhor quer passar o vídeo e eu mandar a correta? Passar o vídeo da outra apresentação? Pode ser. Você consegue, Ok. Matheus, colocar o que está na sequência, o trabalho? Agora, então, Tá. vou passar o vídeo dos privilégios previdenciários e resistências às reformas, uma análise sobre a ótica estruturalista de Bourdieu. E estão vendo a tela aí? Sim, está subindo. Ele ainda não aparece, mas está subindo. Aí, apareceu. Tá. Qualquer coisa, se o som estiver baixo, só me falar, hein? Esse é o Bolsista da Firmino. CAPES, e hoje... Olá, eu sou Carlos Henrique Firmino de Oliveira, sou doutorando do PPGA do Mackenzie, sou bolsista da CAPES, e hoje eu vim aqui no CMEAD 2022 apresentar para vocês o meu artigo, intitulado Privilégios Previdenciários e Resistências às Reformas. A análise sob a ótica estruturalista de Bourdieu. Para apresentarmos esse tema, primeiro é preciso delinear o sistema previdenciário brasileiro.
que basicamente ele se divide em dois grandes regimes, né? O regime geral, que é único, administrado pelo INSS, e os regimes próprios, né? O conjunto dos regimes próprios de servidores públicos. E é observado que havia, né, até 2019, uma grande disparidade entre os sistemas, entre esses dois tipos de regimes, né? Então havia regras que eram mais benéficas, ou que aparentavam ser mais benéficas para servidores públicos do que para trabalhadores do setor privado. Então, um dos objetivos da reforma da Previdência de 2019 teria sido a convergência entre as regras previdenciárias. E por esse motivo, a pergunta de pesquisa do artigo é: por que os servidores públicos gozam de regime próprio e conseguem se aposentar com proventos mais altos que os demais trabalhadores? Para respondermos a essas perguntas, nós partimos do paradigma estruturalista, que pressupõe que as relações sociais são causa e efeito da estrutura social. Bourdieu analisa essa estrutura por meio dos conceitos campo, capital e hábitos. O nosso método, ele parte da evidenciação da existência de privilégios previdenciários a esse grupo de trabalhadores, ou seja, os servidores públicos federais. Não vamos tratar aqui dos servidores públicos de maneira geral, né? Ou seja, não vamos falar de servidores municipais e nem de servidores estaduais. E aqui, para isso, a gente define 5 níveis de capital, de 3 tipos de capital: capital político, o capital econômico e o capital social. Então, para cada um desses capitais, a gente estabelece 5 níveis e descreve o que é preciso ter, quais são as características de cada um desse nível. Com isso, a gente define o sistema previdenciário brasileiro com seus diversos agentes e suas inter-relações, que serão analisadas à luz dessa definição dos capitais. A gente apresenta alguns desses agentes e atribui a cada um deles os respectivos níveis para cada tipo de capital, que nós acabamos de definir acima. Além disso, nós analisamos os hábitos de cada um dos membros desses grupos, né? E a partir daí a gente responde a pergunta de pesquisa usando esses conceitos teóricos. O principal resultado que a gente conseguiu observar é que o capital político dos servidores públicos federais é grande e é determinante para obter esses benefícios, essas vantagens previdenciárias em relação aos demais trabalhadores do país. Esse capital político ele se materializa através da judicialização de demandas corporativistas complexas, que vão até os mais altos tribunais do país, com escritórios de advocacia caros e complexos, e também pelo lobby sindical no parlamento, ou seja, a manutenção de sindicalistas que influenciam o processo da elaboração de leis e a própria reforma, né? As eventuais reformas, elas são influenciadas por esses sindicalistas que são pagos com recursos dos sindicatos, né? Ou seja, recursos dos próprios servidores públicos, e esses sindicalistas no parlamento acabam tendo uma grande efetividade, notadamente no caso da reforma da Previdência de 2019. Aqui a gente também notou que existe a possibilidade de que algumas decisões judiciais elas ocorram em conflito de interesses não declarados, porque quando essas ações judiciais elas chegam para serem julgadas, principalmente na primeira instância, os juízes que deferem que decidem sobre essas ações, eles também estão muitas vezes sujeitos àquela mesma condição. Então, pode não beneficiar ao juiz ou aos servidores do judiciário naquele momento, mas aquilo ali acaba gerando uma jurisprudência que poderá beneficiá-los no futuro. Sobre os hábitos, né, dessa população, a gente observa que eles têm um grande apreço pelo regime de legalidade, ou seja, o processo legislativo, e respeito a decisões judiciais. E é por isso que o capital político desse grupo se concentra justamente no processo legislativo e na judicialização de demandas.
Outra coisa que a gente percebe é que o concurso público é o principal instrumento de legitimação desses privilégios, ou seja, os próprios servidores eles se enxergam como sendo um direito legítimo por conta do concurso público, né? Então, não só os próprios servidores concursados, como também uma boa parte da população enxerga que o concurso público confere a essas pessoas privilégios que não são extensivos ao restante da população, como, por exemplo, esses privilégios previdenciários que a gente discute ao longo do artigo. Outra coisa que a gente percebe como hábitos por algumas pessoas, não é um hábito generalizado, mas é a instrumentalização política do cargo público, que vai desde a época em que as comendas honoríficas eram muito comuns, então de se fazerem cerimônias, de homenagear líderes do Poder Judiciário, líderes políticos, em troca de sensibilização dessas pessoas às causas da carreira e às causas da instituição, até os dias de hoje, em que algumas pessoas acabam se apropriando do trabalho das instituições como sendo trabalhos individuais. E tem se mostrado muito efetivo porque vários desses servidores acabaram se elegendo, tanto em 2018 quanto em 2022, às custas desse tipo de trabalho. E por fim eu falo aqui do lobby corporativista patrocinado com dinheiro público, por meio das assessorias parlamentares. Isso quer dizer que nas estruturas dos órgãos públicos existe a figura do assessor parlamentar, ou seja, o trabalho dele ele é pago pelo poder público para estar no Congresso Nacional interagindo com congressistas, parlamentares, para viabilizar projetos de lei no interesse da instituição e dos próprios cargos, né? Porque não está para separar. Há evidências de que existem sim privilégios previdenciários, especialmente de servidores que já estão aposentados, né? Então já têm direito adquirido, e a abordagem estruturalista de Bourdieu nos permitiu explicar a origem desses privilégios, explicando e analisando principalmente o capital político e como ele se comporta dentro do campo previdenciário. Deixo aqui as referências que estão também lá no artigo, para quem tiver interesse. Bom. E aí, Me dei Matheus, bem vamos então falar desse tema aí pro Firmino? Percebi que tem vários servidores públicos, alguns federais aqui na sala, inclusive o professor Ricardo, né, professor? Falar desse tema é um pouco delicado até, né? Não acho que é nada complicado. Eu acho que a gente está aqui para discutir, debater as ideias. Eu acho que depois, com cada lente teórica e abordagem que você vai dar, ele mais ou menos vai ter um resultado ali. Mas, enfim, vamos debater. Importante. Então, vou passar a bola para o Matheus aí, para ele abrir esse debate. Depois eu também tenho dúvidas e vamos abrir aí para o pessoal. Essa etapa também tem alguns minutos, né, Matheus, que a gente vai estar restrito aí, tá? Essa etapa teria, no caso, 8 minutos, mas também fica a critério aí, talvez estender um pouco mais, descontar o debate final. O importante é todo mundo apresentar e discutir todos os trabalhos. Primeiro, Carlos, eu gostaria de parabenizar pelo trabalho, né? Um trabalho bem interessante, bem atual e que traz aí uma discussão em torno de algo realmente que é um pouco polêmico, né? Essa questão aí de você tentar entender se há ou não privilégio, você afirma que existem privilégios aí, e eu gostaria de saber aqui, dado que nós estamos numa área dos artigos aplicados, qual seria o impacto dessa análise que você fez e dessas conclusões do seu trabalho para a formulação de políticas futuras e até para a discussão e formulação de políticas atuais em torno do sistema previdenciário brasileiro? Matheus, obrigado pela pergunta. É importante a gente notar que na emenda constitucional de 2019, né, que teve a reforma da Previdência, ali ficou estabelecido que apenas os servidores públicos federais e os trabalhadores do regime geral seriam abrangidos pela reforma. Os servidores públicos estaduais e municipais, eles seriam tratados caso a caso, né, nas respectivas reformas das suas previdências, né, estaduais. Então, na hora que a gente analisa essa questão do poder político,
acaba sendo interessante, tanto para quem está na linha de frente da formulação de política pública, discutindo com os sindicatos, discutindo com a sociedade, né, fazendo aquele diálogo social saudável da democracia, e entender, né, essas fontes de poder, e até o próprio servidor entender o poder que ele também tem, né? Na forma de sindicato, ele também tem um poder de negociação e tem como impor as suas demandas, impor as suas negociar, né? Impor não seria a palavra correta, mas ele tem como negociar dentro de um processo democrático natural. Então, acho que daí que é a importância, cada um enxergar o seu papel e o seu poder dentro dessa discussão. Posso trocar uma ideia aqui? Por favor. Ô, Firmino, antes de mais nada, eu vou depois postar, pessoal, aqui no chat, lembrando que todo mundo tem que avaliar a sessão depois que terminar, enfim, para a gente ter sempre um crivo de qualidade. Firmino, eu queria entender, assim, por que você, por exemplo, não introduziu... Eu vi que você elegeu alguns atores ali, o Congresso Nacional, os ativos e inativos e tal, mas, por exemplo, não colocou a questão da mídia, que eu acho que é um elemento importante aí, que faz parte do debate público, da esfera pública, como mídia, como variável moderadora, vou chamar, né, das expectativas e dos ideais aí. Então, essa é uma coisa. Por que não colocar a mídia? E a segunda pergunta que eu quero colocar para você eu lembro ainda em 2015, primeira vez que eu fiz um trabalho sobre previdência, dos regimes próprios dos municípios do estado de São Paulo. Quase 700 municípios, 93% deles não tinha nem o relatório aquele relatório anual que tem que apresentar de sustentabilidade do regime, nem esse relatório eles tinham preenchidos e entregue lá para o TCE, que é o Tribunal de Contas do Estado. Depois, antes da reforma da Previdência, eu participei de um outro grupo de trabalho que a gente olhava a evolução dos gastos, né? Os inativos compõem uma parte dessa galera toda aí, que se aposenta com as regras antes de 2003, ela compõe despesa obrigatória do tipo 1, então ela é folha de pagamento. Depois de 2003 para frente, tem uma mistureba ali, e de 2013 para frente, basicamente é regime geral, mais o que o cara contribuir para um fundo lá, um Presp, um Jude, sei lá. Então, minha pergunta para você, a primeira é a questão da mídia, e a segunda tendo em vista, mesmo que com todos esses poderes, porque você coloca ali que os servidores ativos, eles também não, eles têm de moderado para alto poder de influência ali, né, nessa discussão. Você até comentou dos assessores parlamentares e tal. Mas eu queria entender um pouco de você, aonde está a voz da sociedade? Porque quem paga a conta no final é todo mundo, né? A gente está vendo aí a conclusão da PEC de transição, porque no final é mais dívida. E a dívida vai ser financiada. Ou é mais imposto ou é mais inflação, no regime monetário que a gente está atualmente. Eu queria entender um pouco, porque a sua abordagem é uma abordagem qualitativa, ela não é uma abordagem quantitativa. Então, você tem a possibilidade de não ter uma análise meramente dedutiva, você pode fazer uma análise indutiva, depois dedutiva e ter uma síntese, né? Que seria diferente de uma análise linear quantitativa. Eu queria entender um pouco de você, a mídia e a voz da sociedade, porque elas não apareceram aí no seu trabalho. Então, primeiro com relação à mídia, isso é algo que eu estava refletindo sobre isso hoje, né? Não só a mídia tradicional, como as novas mídias, né? As redes sociais. Então, quando a gente entra nessa seara, abre-se um leque de discussões que está acontecendo agora, né? São debates e estruturas de poder e relações que ainda estão se formando, né? Até a mídia tradicional, a gente já tem aí um histórico de 100 anos praticamente, ou até mais, se a gente colocar a mídia impressa, para que a gente pode analisar essa relação da mídia com a sociedade. Agora, as redes sociais que estão se demonstrando
poderosíssimas, né? Até aquele fator, né, dos 3 primeiros resultados que aparecem na busca, né? Não só a mídia, como as próprias ferramentas de busca, né? Hoje eu fiz alguns testes assim sobre algumas questões, colocando lá, e aparece assim, confrontei 2 questões, né, opostas, e você percebe claramente uma tendência, né, no resultado de busca. Então, isso é algo relevante, de fato. Por uma limitação de tempo, eu não entrei nessa parte da mídia, porque eu entendia que naquele momento seria algo muito grande, ia ser maior do que o próprio trabalho em si. E com relação à sociedade, né, não estar representada aí, é porque no nosso modelo democrático, nós optamos, né, lá na Constituição de 88, pela representatividade, né? Então, as discussões democráticas, especialmente na formulação de leis, ela é praticamente totalmente delegada para o Congresso, né? Então, acaba que a voz da sociedade ela está presente, mas ela está presente de uma forma delegada. Então, assim foi a forma que eu entendi, não sei se é a forma correta, mas é a forma que eu entendi. Por isso que eu só coloquei o Congresso ali. Tá, você está dizendo que a voz, na verdade, é a voz dos representantes, que são os parlamentares. Exato, O exato. problema é que você mesmo comentou agora na apresentação dos assessores. Veja, assessor legislativo mesmo, são pouquíssimos que você tem lá no Congresso Nacional. São pouquíssimos, tá? Os outros que são os assessores parlamentares são aqueles profissionais que não são servidores de carreira e tal, são mais cargos de confiança, enfim, uma parte está na base, outra parte faz a discussão lá interna corporis do poder, né? Então, é mais por isso, tá? Então, são vias, assim, de comunicação diferentes. Gostei da abordagem que você deu, tá? Em relação ao judiciário. Não acho que é só o judiciário, que o próprio legislativo tem um conflito ali de interesse, porque ele tem um fundo próprio. Então, cada poder tem o seu próprio fundo. E esses fundos, inclusive, são financiados aparentemente da mesma forma, mas só que não, né? Porque a menor faixa salarial ainda é do executivo, se você pegar na média. O restante está nos outros Gritante a fundos lá. diferença. É bem grande. Mas, enfim, era só para a gente ter esse debate, e eu pensei na análise da mídia aí mais como uma variável mediadora mesmo do processo de discussão, sabe? E aí, pô, legal, isso que você comentou das novas mídias e tal, esses algoritmos de busca já tem bastante coisa em relação a como eles são enviesados, entre aspas, né, em relação à pergunta e ao resultado. Já tem análise sobre isso, principalmente do pessoal lá da ciência da informação e da computação. Então, se você buscar, você vai encontrar. Vou devolver para o Matheus aí. Obrigado, professor. Obrigado, excelentes dicas. Vou correr atrás, sim. Não, da minha parte, fico só com aquele comentário. Você quer passar para o próximo trabalho já, professor? Ou você vai apresentar o trabalho da Valéria agora? Ou... Posso apresentar o trabalho nós, como participantes, podemos debater também e fazer perguntas? Eu queria fazer um comentário rapidamente, né? Embora eu não tenha tido acesso ainda ao paper completo, mas eu gostei assim do teórico escolhido, a abordagem por Bourdieu, achei bastante interessante, né? Eu queria entender a motivação por trás do trabalho, né? Porque a gente está falando de vários tipos de servidores, né? Com vários tipos de regimes. É até difícil você estabelecer uma comparação, né? E no contexto em que a gente está num contexto de precarização do trabalho, né? Do seletista, por exemplo, porque até dentro dos regimes, dentro das instituições, você tem o estatutário e o seletista. E você tem o público que está no regime normal, que não é concursado, e você vê que existe essa precarização. A gente está vivendo um mundo do trabalho onde, de acordo com as novas tecnologias, a tendência é que a gente não tem emprego para todo mundo, ocupação para todo mundo. Então, a forma de pensar trabalho também tem que mudar em termos globais, né? Porque talvez a gente não tenha ocupação para todo mundo. E aí tem essa questão toda de empregabilidade, né? E em relação também ao tamanho do Estado. Tipo assim, o quanto cada uma dessas legislativas, executivos, pesam efetivamente nos cofres públicos. O quanto isso faz diferença. Por exemplo, se eu falar de militares,
praticamente mais de 90% do Ministério da Defesa é para pagar a folha salarial e benefícios, etc. e tal. Então, quando você vê a folha salarial do Ministério da Defesa, sobra pouca coisa para investir em defesa efetivamente. Então, cada situação é diferente. Então, acho que vale a pena, né, dar uma olhada nisso para trabalhos futuros e tudo, para que a gente tenha, né, esse nível de discussão e de detalhamento do que comporta no país, o que comporta dentro do tamanho do Estado e o que existe de pressão. Porque se você cria um gap muito grande entre o privado e o público, é claro que aí o público fica gritante, né? Então, quanto mais você precariza o privado, assim, aqueles caras são mais privilegiados, porque o privado está lá embaixo, né? Então, na verdade, existe uma relação aí que também tem que ser, que eu acho que deve ser considerada. É isso, obrigado. Tenho tempo. Bom, Gustavo, obrigado pelos comentários. Para começar a motivação, né? Eu sou da linha de finanças, então eu sempre fiz meu mestrado na área de finanças, fui para o doutorado também para fazer finanças, sempre com viés quantitativo positivista, né? Só que por matéria obrigatória eu acabei me deparando com essa parte mais qualitativa, filosófica da administração, e na hora que eu vi, eu me encantei e eu quis trabalhar um pouquinho nessa linha, né? Então, peguei problemas que eu já trabalhava na minha vida profissional e acabei aplicando, olhando para eles com a lente de análise que eu escolhi, no caso, foi a do Bourdieu, né? Então, essa foi a motivação do trabalho. Muito interessante esse ponto que você colocou, de que essa diferença ela pode ser, em parte, explicada não pelo privilégio em si, dele ser mais positivo, mas pela precarização do trabalho, jogar o outro mais para baixo. Então, esse é um ponto que pode enriquecer, sim, o trabalho. E a questão também do peso no orçamento, né? O fato da gente não ter uma unidade gestora do regime próprio da União é algo que faz com que os aposentados eles fiquem dentro dos orçamentos de cada órgão também, né? Então, isso que você mencionou a respeito dos militares, o militar é um caso especial, né? Então, acaba ficando um pouco por fora. Mas os outros órgãos públicos federais, eles acabam ficando dentro do orçamento. Por exemplo, os professores vão ficar lá dentro do Ministério da Educação. Enquanto a gente não tiver uma unidade gestora, que isso já está em processo também de acontecer, né? Deve acontecer nos próximos anos, isso daí vai ficar um pouco mais claro. Quer dizer, vai ficar um pouco, não, vai ficar totalmente separado, né? O que é despesa com o pessoal e o que é despesa do Ministério propriamente dito. Mas obrigado pelos comentários, Gustavo. Excelente, pessoal. Agora, só para a gente continuar aí controlando o tempo, eu vou, então, compartilhar o vídeo com a apresentação da nossa colega aqui, a Valéria. Vocês conseguem ver? Tá bom, Valéria? Agora é sua apresentação. O Matheus vai controlar o tempo, porque eu não estou vendo nada aqui, só vejo a apresentação da Valéria. O microfone está mutado, Valéria. Boa tarde a todos novamente. Vinícius, peço perdão aí pelo problema tecnológico. Meu nome é Valéria Diniz de Miranda. Eu sou engenheira civil e mestre em engenharia urbana pela Universidade Federal da Paraíba. Sou auditora do controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. E essa pesquisa eu fiz com a orientação do professor Dr. Gleison Mendonça Diniz, que é também auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Pode passar. O negócio do Tribunal de Contas é fiscalizar e regular a aplicação dos recursos públicos. E o que nós observamos é que os gastos públicos com obras e serviços de engenharia, eles movimentam altas somas de recursos públicos. E apesar disso, saiu da apresentação para mim, mas... Vocês estão me vendo? Sim. Continuando. Então, apesar disso, apesar de movimentar altas somas, muitas vezes nós vemos aí nas reportagens, aí na mídia, obras públicas
paralisadas, inacabadas, de má qualidade e, pior, que não atendem à finalidade pública. É o que se costuma denominar de ineficiência do gasto público. Então, daí a importância do exercício da fiscalização pelos órgãos de controle, justamente para garantir a regular aplicação dos recursos públicos, e aí também alcançar a melhoria da administração pública. E daí vem a nossa pergunta de pesquisa: como selecionar contratos para fiscalizar de obras públicas que sejam relevantes para serem alvos dessas auditorias. Então, o nosso objetivo geral era propor uma metodologia de análise de risco para a seleção de contratos de obras e serviços de engenharia, para dar suporte ao planejamento das auditorias, que é a principal ferramenta de fiscalização dos órgãos de controle externo. Fizemos um estudo de caso no município de Fortaleza, que é o município que movimenta a maior soma de recursos no Estado, em torno de 6 milhões de reais anuais, sendo que os gastos com obras públicas são a quinta maior despesa. Então, daí a relevância do tema. E objetivos específicos nós temos: identificar as variáveis desses contratos de obras, para otimizar essas ações de controle, nós chamamos as ações de fiscalização, e verificar o risco associados a essas variáveis qualificadas dos contratos. Pode passar. No referencial teórico, nós trazemos aí o conceito de auditoria, que é o que respalda todo o exercício dos tribunais de contas, hoje, que se seguiam pelas NBASF, que são as normas brasileiras de auditoria do setor público. Então, a auditoria é um processo sistemático de observar se aquilo que foi executado está de acordo com os critérios aplicados. E como nós fiscalizamos isso na prática? Com base em dados amostrais, porque, infelizmente, a fiscalização, a gente não executa, a gente fiscaliza. Então, vamos com base em dados amostrais e não com o universo alvo da fiscalização. E, para isso, essa seleção precisa ser focada em áreas com maior relevância, inclusive pela própria limitação do próprio órgão público. Nós temos limitação de quantitativo de pessoal, de tempo, de custo envolvido. Então, é essencial que esse planejamento de auditoria seja focado. E esse planejamento deve focar e utilizar critérios para selecionar e hierarquizar, no caso de obras públicas, essas obras, com critérios que, dentro do universo de auditoria do setor público, são, assim, basilares: relevância, materialidade e criticidade. Então, essa é a base para a auditoria da obra pública. No caso de obras públicas, nós podemos usar tanto matrizes de risco, como também, e aí para escolher a obra dentro do universo de obras, e em escolher a obra podemos também ir para, porque uma obra é composta de vários serviços até ela ser executada. Eu também posso escolher, pela a lei de Benford ou curva de ABC, quais são os serviços que eu vou fiscalizar. Na nossa pesquisa, nós optamos por trabalhar nas matrizes de risco. Pode passar. O método é uma pesquisa de caráter descritivo, então o objetivo era determinar esse rol de variáveis a serem utilizados para o cálculo dos riscos dos contratos de obras. Nós fiscalizamos, então, contratos vigentes no ano de 2019, foram selecionadas 37 obras de engenharia que somatizavam um montante de 401 milhões de reais, e os dados foram consultados através dessas fontes de dados, portal da transparência da Prefeitura de Fortaleza, do Tribunal de Contas do Ceará e portal Dados Abertos do Governo Federal. E qual foi a nossa metodologia? Primeiro, estabelecer os fatores de riscos, listar esses fatores que foram classificados de acordo com a contratação em si, variáveis de execução contratual e variáveis observando a empresa contratada. Então, nós elencamos 7 diferentes fatores de riscos, que também são classificados de acordo com esses critérios basilares de materialidade, relevância e criticidade. Determinamos notas e pesos para esses fatores, observando a existência de processos conexos, opinião de especialistas do próprio tribunal, leitura especializada, a literatura especializada, e com isso chegamos à fórmula para categorizar esse risco, utilizando essas variáveis, as notas e pesos, e depois calculando faixas de risco. E então esses contratos foram categorizados de acordo com essa faixa de risco. Pode passar? Então, como resultados da pesquisa, nós elaboramos, então, essa matriz de risco para 37 contratos selecionados,
o que nós observamos que poucas obras ficaram classificadas como de alto risco, apenas 11%, e observamos que um elevado número de contratos foi classificado como de baixo risco. Isso talvez, pelo fato de termos usado uma das notas como zero, né, na execução contratual. Os contratos eram de 2009. Outro ponto que nós observamos é que, pelo fato de muitas obras de grande porte terem a execução maior do que um ano civil, isso pode ter tirado obras relevantes da amostra. Talvez problemas também nas variáveis relacionadas à execução contratual poderiam não ser adequados para o nosso objetivo, que era uma atuação concomitante. E, de modo geral, era, à época, uma experiência pioneira. Esses dados necessitam de calibração com resultados de campo, entrando no plano de fiscalização para ser executado, e aí, assim, aferir. E muito ele é totalmente aderente às NBASFs e às normas do IBRAOP, que é o Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas, e tem a vantagem de permitir a seleção de obras que sejam mais relevantes para o nosso objetivo, e se traduz como importante ferramenta de suporte ao planejamento das atividades fins de auditoria. Pode passar? Então, como conclusões do nosso trabalho, é uma metodologia que tem um potencial para fornecer subsídios, de fato, para o direcionamento de atuações fiscalizatórias. Temos algumas restrições, como eu disse lá no início, do próprio órgão. Eu posso, de repente, ter um rollout de obras de alto risco, mas eu ter restrições orçamentárias, não ter equipe de campo, né, e tempo suficiente. E eu posso ter problemas também na base de dados, que pode ser um problema também. Nós indicamos a necessidade de serem realizados estudos posteriores, né, para validar a metodologia, reavaliar esses pesos, e o que nós achamos mais importante agora é também agregar a metodologia às atualizações da legislação, porque a lei de licitação praticamente morreu, e temos uma nova lei, então essa metodologia precisa ser validada, renovada. Então, deixo aí as referências no próximo slide, para quem quiser consultar as principais referências, e agradeço a todos a atenção e me coloco à disposição. Beleza. Tinha soltado a apresentação no meio, ainda bem que a Valéria está ali, né? Eu ainda passei 40 segundos. Tá bom. Matheus, vamos lá, vou passar para o Matheus, então, para ele fazer a primeira interação aí. Maravilha, muito obrigado, professor, e parabéns, Valéria, pelo seu trabalho. É muito interessante a gente, hoje mais cedo eu estava em uma outra apresentação, que também estava discutindo essa questão do risco, né? É muito comum para as empresas privadas realizarem essa questão da análise do risco, tá? Um processo comum que nos permite identificar, né, possíveis percalços que podemos encontrar diante do retorno de um determinado investimento, mas normalmente a gente não vê isso com tanta frequência na análise para contrato de obras públicas, né? A minha pergunta, ela vai muito nessa linha da questão da aplicabilidade desse modelo, né? Quer dizer, você levantou uma série de variáveis, você construiu um modelo, você tem algo aqui que você pode utilizar e pode ser utilizado como embasamento para a tomada de decisão do poder público, né? Então, eu gostaria de saber como você enxerga esse seu instrumento para fins de aplicabilidade na tomada de decisão entre a decisão de diversos portfólios aí de obras públicas. Matheus, obrigado pela pergunta. Ela é muito pertinente. Na verdade, a metodologia ela foi aplicada depois, né? E digamos assim, algo que se busca dentro dos órgãos de controle. E ela, dentro do Tribunal de Contas do Ceará, ela foi aplicada ainda em 2019, só que aí o que aconteceu é que veio pandemia e acabou que a gente ia validar algumas variáveis e acabou não conseguindo. A gente teve que ajustar a nossa fiscalização, por exemplo, a de execução contratual, a gente ficou basicamente nas contratações e na contratada. A execução contratual era só com análise de orçamento, de pagamentos, então a gente não tinha como ir a campo. Então, hoje, ela é sim muito aplicável, justamente por ter esses três níveis de critério, e a gente precisa agora de uma retomada. A retomada mesmo está sendo agora iniciando de 2022, porque foram praticamente 2 anos de fiscalização remota.
E ainda temos um condicionante aqui no Ceará, que é o fato de termos tido a fusão de duas Cortes de Contas. Nós tínhamos o Tribunal de Contas do Estado e o Tribunal de Contas dos municípios. Então, esse trabalho, à época, foi justamente porque eram dois órgãos, um foi extinto e o outro assumiu as competências constitucionais de fiscalizar tanto recursos estaduais como recursos municipais, mas aí havia metodologias no meio do trabalho diferente. Então, por isso, na ocasião, então, extremamente aplicável, ela pode ser aplicada não só para Fortaleza, para os outros municípios, e pode ser utilizada por outros tribunais de contas e até por auditoria interna, aliás, controladorias, né? Então, é bastante amplo o uso. Legal, né? Então, aí se conseguisse trazer hoje, né, essa atualização, colocar isso no trabalho, daria um segmento aí, mais essa questão da aplicabilidade do trabalho para uma futura publicação, tá? Mas parabéns, muito interessante o trabalho. Eu passo a palavra ao professor Ricardo. Oi, Valéria, tudo bem? Então, achei super interessante esse ponto que você colocou, era o que eu tinha marcado aqui para te perguntar, esse ponto que você colocou no final, porque a gente sabe que a gente chama de controladorias, mas tem alguns órgãos que chamam de auditoria interna ainda, depende muito se é direto, se é autarquia, enfim. Mas, assim, em existir um alinhamento dos PAINTs, né, dos planos de auditoria interna, com esses planos de auditoria externa, reduziria bastante a chance, ou seja, o risco de ocorrência de um evento que eu vou chamar de um evento negativo, vou chamar assim, né? Não sei exatamente o que vai ser esse evento negativo, porque a gente só vai saber indo lá em loco e levantando, né, as circunstâncias. Então, eu queria perguntar para você sobre isso, mas acho que você já comentou, e eu olhei a escala, achei bem interessante, porque ela é simples, tem poucas variáveis, então acho que isso é bem interessante, porque basicamente aquelas variáveis você tem à disposição em todo lugar, né, que você quiser fazer isso. Aí fiquei pensando assim, por exemplo, você tem uma dimensão que é o valor e a outra, por exemplo, que entra o regime de contratação, que é licitação, RDC e tal. Eu até achava, uma ignorância minha, que o RDC já não estava mais vigente. Eu achava que já era isso aí, dado o volume de situações com risco negativo para a administração pública. Contratação de obras sem projeto executivo, projeto básico, não tinha projeto básico as obras, né? Enfim, da Copa, essas coisas assim. Coisa totalmente absurda, né? Enfim, mas não vou nem comentar aqui. Mas aí a minha pergunta fica assim, quando você tem uma escala de valor e uma escala de regime de contratação, ela pode, de alguma forma, estar se duplicando, né? Então, eu queria ouvir um pouco de você um comentário, se daria para substituir uma das duas. O valor eu acho que é sempre importante, né? Porque o dinheiro é público e tal, e você foca os recursos do auditor externo naquilo que é mais impactante para a sociedade. Mas o regime do tipo de licitação, talvez ele já meio que fosse coberto por isso. Queria entender se é possível fazer esses pequenos ajustes aí na escala, né? A gente acabou classificando, esses dois critérios que o senhor falou, pegaram ramos diferentes dos critérios, né? Que a gente por relevância, materialidade e criticidade. De certa forma, pode gerar como se fosse essa sobreposição. Só que o que acontece é que o brasileiro ele é muito criativo. Então, eles criam formas de mudar as contratações que a gente, às vezes, nem imagina. Por exemplo, o sistema de registro de preço. Ele não pode, a adesão à ata de registro de preço, não pode ser usado para obra de engenharia, só para serviços de engenharia. E serviço de engenharia é aquele muito simples, aquele de prateleira. E aí, na prática da fiscalização de obras, é que a gente vê que acaba que as prefeituras e o Estado estão usando uma modalidade errada que, de repente, seria para um valor menor, para uma outra objetivo. Então, a gente acaba não tendo que equacionar essa questão de até onde ir no critério vida, assim, pelo o que existe e o que acontece na prática. Mas a gente passou por esse momento de reflexão. Será que eu não vou ter uma sobreposição porque a modalidade já está relacionada ao valor? É muito pertinente essa colocação. Eu acho que isso é uma coisa legal.
de vocês darem uma pensada. Eu acho que sim, com a nova lei mudam algumas desses regimes de contratação, mas me chamou a atenção porque, inclusive, ele está com peso, ele tem um peso definido, mas a pontuação da escala ela é invertida. Então, para concorrência, porque eu entendi que você colocou, né, que o cara contrata um serviço para fazer uma pintura de uma sala e, na verdade, ele está construindo a sala. Está lá o cara colocando, montando a parede e, no final, ele pinta. Então, entra como pintura, mas não é pintura. Eu entendi, eu lembro do seu trabalho, eu entendi, mas mesmo assim eu acho que pensando numa extrapolação como uma metodologia para aplicar no Brasil inteiro, eu acho que precisa ser, ela pode ser depois alinhavada melhor ou refinada para cada situação, né? Mas isso aí eu já vi, tá? Isso que eu estou falando ainda, eu já vi acontecer, é bem comum. É inacreditável o que a gente vê, fiscalizando, assim, principalmente dos municípios pequenos. Ó, e uma outra coisa que eu queria ouvir um pouco você é como que está esse diálogo do TCE, eu sei que tem os TCMs e tal, mas do TCE porque normalmente vocês elegem aqueles órgãos que vão ser fiscalizados. Vocês têm aquela, né, auditoria, vocês têm um plano e faz o sorteio anual, sei lá, para fazer esse alinhamento do PAINT, porque assim, aí você consegue alinhar quem vai ser fiscalizado com o que vai ser fiscalizado, e tentar ver se isso gera um maior poder preditivo nessa sua metodologia, porque você já sei que o que o cara vai auditar, vai fazer a controladoria interna ou auditoria interna, é aquilo que eu vou estar vendo e eu consigo descobrir exatamente esses riscos e poder atuar em cima dos riscos na ocorrência, etc., melhora o plano de auditoria interna. Então, eu acho que como vocês vão agora, de fato, implementar isso, talvez fosse uma ideia, sabe, de ter uma coisa bem construtiva, assim, com as entidades jurisdicionadas aí. Mas em relação ao controle interno, não. Vocês... O que acontece no âmbito do Tribunal de Contas, a gente tem uma parcela, porque houve uma grande movimentação, até por conta da pandemia, e muitos normativos novos, então a gente tem os dois instrumentos que é PDSAX e PAT, onde são definidas tudo que vai ser fiscalizado num período, e o PAT, que é o mais operacional. E nesses instrumentos, as obras e as fiscalizações são escolhidas de acordo com o critério de seletividade até, e uma parte é por sorteio, até inspirado na própria CGU, que fazia sorteios de fiscalização. A comunicação com o controle interno existe, até porque alguns instrumentos têm que vir da própria auditoria interna, como, por exemplo, tomadas de contas especiais. Se o controle interno verifica, ele manda para o Tribunal de Contas do Estado. Então, há essa relação e é importante. E o Tribunal, esse ano, abriu isso, porque hoje em dia é dialógico, tem que manter o contato com o jurisdicionado até pelas imposições novas da LINDB. Tem que avaliar as consequências práticas da decisão. O tribunal não pode se fechar, ele precisa colocar suas decisões, suas propostas de caminhamento, mas ouvir quais são as consequências práticas. Isso aí é diretriz da LINDB. Então, o Tribunal de Contas, o sistema de controle externo, está trabalhando nesse sentido. Ótimo. Matheus, está de volta aí. Vamos... Maravilha. Vamos. Depois deixo os comentários para o debate final, porque o nosso tempo está meio corrido. Vamos agora para o trabalho, a reestruturação do setor nuclear brasileiro, a criação da Autoridade Nacional de Segurança Nuclear e o novo papel da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Deixa eu compartilhar aqui. Todos vendo a tela? Está na tela. Bom dia, meu nome é Gustavo André, eu sou doutorando do Programa de Pós-Graduação em Estudos Marítimos da Escola de Guerra Naval e estou aqui no CEMEAD para apresentar o trabalho Reestruturação do Setor Nuclear Brasileiro, a criação da Autoridade Nacional de Segurança Nuclear e o novo papel da Comissão Nacional de Energia Nuclear. O setor nuclear existe no Brasil basicamente desde 1945. Até 1956 ele ficou sob a responsabilidade da CNPq. Em 1956 foi criada a CNEM, Comissão Nacional de Energia Nuclear, mas que ela só ganhou autonomia mesmo em 1962. A CNEM ela fez parte dos principais momentos do programa nuclear brasileiro.
ela atuou no grupo especial que definiu Angra 1, ela atuou no Acordo Nuclear Brasil-Alemanha, no Programa Nuclear Paralelo, que alcançou o domínio da tecnologia do ciclo do combustível nuclear. Ela também atuou junto com órgãos internacionais para alinhar o Brasil nas melhores práticas de não proliferação. Então, dentre eles, o Tratado de Zona Livre, não proliferação, Zona Livre de Armas Nucleares, aqui na América Latina, e o Tratado de Não Proliferação. Em 85, foi a primeira vez em que se falou claramente, né, oficialmente, sobre a necessidade de separação de funções da CNEM, né, o problema do conflito de interesse. Então, esse trabalho teve como metodologia uma pesquisa qualitativa, onde se usou a triangulação de coleta de dados. O objetivo principal é explicar a criação da da Autoridade Nacional de Segurança Nuclear. O objetivo é explicar as razões que justificam a criação dessa autoridade. E outro objetivo específico é mostrar como a criação dessa autoridade não onera os cofres públicos. A CNEM, especificamente, ela sempre atuou em duas frentes. Pesquisa, desenvolvimento e ensino. Para isso, ela tem instalações com reatores de pesquisa, e ela também atua na parte de normatização, de fiscalização, de regulação, radioproteção e segurança nuclear. Então, ela criava e fiscalizava, criava normas e fiscalizava as suas próprias instalações nucleares. Esse daí é o cerne da natureza de conflito de interesses da CNEM. Então, em 85, foi feito um relatório para avaliar o programa nuclear brasileiro até então, e se definiu que havia necessidade de criar duas comissões, uma focada em funções normativas, e licenciamento, etc., e outra pesquisa, fomento. Tal. Em 1990, houve uma comissão parlamentar mista de inquérito para apurar o programa nuclear paralelo, e o relatório final também citou essa necessidade. Só que, ao invés de definir como comissão, também citou a possibilidade de ser um conselho. Então, a estrutura não estava bem definida. Se destaca que havia uma incompatibilidade em colocar no mesmo organismo várias competências, né? A centralização de funções. Em 94, né? A gente está falando agora dos anos 90, que são os anos em que o Brasil se alinhou às melhores práticas internacionais de não proliferação, de regulação. Então, foi promulgado um protocolo no país da Convenção de Segurança Nuclear, que a gente assinou internacionalmente e acatou aqui no país, recepcionou no nosso ordenamento jurídico, e a gente alinhou-se finalmente ao TNP. No TNP, tem uma cláusula que assegura a efetiva separação entre as funções do órgão regulatório. Então, nós estávamos não conformes com as práticas internacionais. A Associação de Fiscais, composta de membros da CNEM, já tinha também emitido um documento falando sobre as fragilidades da fiscalização. Em 2000, foi a época de criação das agências reguladoras, né, os anos 2000, e nesse momento se questionava nos órgãos de pesquisa, do órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia, né, do qual que nem fazia parte, se ele deveria haver uma agência executiva nacional de energia nuclear. Em 2003, a Agência Internacional de Energia Atômica emitiu um código de conduta de segurança nuclear, e o Conselho de Segurança da ONU ele endossou e exigiu a adoção por países membros, né, da ONU, do qual o Brasil faz parte, lógico. Tá? E nos anos 2004, 2006, a Câmara dos Deputados, a sua Comissão de Meio Ambiente, ela fez levantou um trabalho e teve um parecer, um relatório, em que ela fala desse acúmulo de funções da CNEM, que a CNEM faz tudo, regulamenta, licencia, fiscaliza, participa da formulação de política, etc. Tá? E emitiu um decreto sobre o gerenciamento seguro de resíduos, né, nucleares, e exigindo, né, falando sobre a efetiva independência que deveria haver dos órgãos. Outros órgãos da área nuclear, como a Sociedade Brasileira de Física, também já tinham atentado, né, sobre o assunto. Então, a questão era... o TCU também emitiu um acordo em 2014 falando sobre o desacordo da estrutura da CNEM. Em 2008, voltando um pouquinho antes, foi criado o Comitê de Desenvolvimento do Programa Nuclear Brasileiro.
no mesmo ano em que o Brasil assinou o acordo Brasil-França de submarinos, onde vai ser construído submarino de propulsão nuclear. A coordenação estava com a Casa Civil e foi, em 2017, ela passou para o Gabinete de Segurança Institucional. No mesmo ano em que foi criada uma agência também, mas dentro do âmbito da Marinha, para a Agência Nacional de Segurança Nuclear e Qualidade, que é feita para regular a questão de segurança nuclear do reator de propulsão nuclear do navio, do submarino convencional de propulsão nuclear. O comitê é um órgão colegiado e um grupo técnico foi definido em 2018, Grupo Técnico 5, para apresentar as ações de separação das funções regulatórias de promoção da CNEM. O resultado que foi proposto foi exatamente esse, a separação da CNEM, que ficaria com a parte de fomento, e a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear ficaria no Ministério das Minas e Energia, né, para monitorar, regular e fiscalizar. Essa proposta ela foi acatada, entrou nos normativos, em 2001, por medida provisória depois lei, e os decretos desse ano de julho definiram qual vai ser a estrutura final. Então, efetivamente, foi criada a autoridade como uma autarquia federal, tá? Ela não vai cuidar de mercado, ela não vai regular mercado, por isso ela não foi criada como agência, nem como outro órgão colegiado, não vai onerar o Estado, porque parte da CNEM está absorvendo, e absorveu o Instituto de Radioproteção e Dosimetria, porque é muito importante, porque ele reforça a questão técnica que é necessária para quem faz normatização e fiscalização, né? A contribuição do trabalho diz respeito ao fomento ao debate sobre reestruturação da administração pública sob a ótica de políticas públicas, política nuclear, no caso, né? O trabalho atual sobre o conflito de interesses na área nuclear, né? Conflito de interesses da administração pública na área nuclear. Como consideração final, foi criada a autoridade, que era necessária, houve o mérito de não oneração do Estado, atendeu a demanda técnica, a liderança do Gabinete de Segurança Institucional foi muito importante, foi decisiva para o processo, e existe a necessidade de manter o assunto na agenda pública, por se tratar de segurança nuclear. Obrigado pela atenção, bom dia. Legal, vamos devolver então ao Matheus a palavra aí, para que ele possa iniciar a interação. Parabéns, Gustavo. Então, mais uma vez, parabéns, Gustavo, pelo trabalho, né? Realmente é um debate necessário. E você até comenta da questão dos conflitos de interesse, né? Eu queria que você entrasse um pouco mais e trouxesse um pouco mais essa questão dos conflitos de interesse e depois falasse um pouco da questão do real motivo e, na verdade, eu acho que o objetivo do segmento dessas pesquisas na questão nuclear. Se é mais direcionada à energia, né, geração de energia, ou mais direcionada à pesquisa. Porque hoje, mais cedo, a gente estava numa outra banca, né, que a questão da energia, ela hoje aqui no Brasil, né, majoritariamente, é de responsabilidade das hidrelétricas e parques eólicos e também de geração solar, né? Então, eu gostaria que você situasse um pouco a gente nessa questão aí. E muito obrigado e parabéns pela pesquisa. Está no mudo, Gustavo. Ele falou que vai entrar de novo. Eu acho que na apresentação deve ter acontecido alguma coisa porque ele não estava vendo a apresentação dele. Aí eu postei aqui no chat, está tranquilo, está passando. Vamos aguardar aí. Firmino com aquela paciência toda ali, olhando a tela. Ô, Valéria, tá calor aí, né, meu? Dá para ver o ventinho, né? Tem um ventinho ali, meu. Eu falei, que inveja, hein? Poxa vida. Quentinho. Chega a tô vermelha. Gustavo. Agora vocês me escutam, né? Sim. Pois é, caiu. Ainda bem que não foi a apresentação que caiu, fui só eu. Eu caí no meio da minha apresentação. Incrível, mas tudo bem. Vamos lá. Questão de conflito de interesse, né? Então, a área nuclear, ela, especificamente, né, nesse caso, né, o que acontece? A CNEM, ela sempre absorveu todas as funções, né? Então, o nosso modelo fez com que ela centralizasse tudo. E, especificamente na área nuclear, sempre foi cobrado que houvesse uma separação. Se você tem uma instalação nuclear, imagina, você tem uma instalação, você não pode fiscalizar a si mesmo, entendeu?
Então, ela não poderia fazer isso. E ela também tinha uma série de informações privilegiadas sobre várias instalações, e ela tem a questão de fomento. Na verdade, tudo que se relacionava à energia nuclear, inclusive na época em que havia o programa nuclear paralelo no âmbito militar, também era ligado à comissão, né? E o que eu acho mais incrível é que a gente demorou anos, né, décadas, para que a gente conseguisse fazer isso, embora a gente já tivesse nos normativos e em todos os acordos e tratados, né, que foram até recebidos, né, recepcionados pelo nosso ordenamento jurídico, a gente já estava com essa cobrança, né? Mas isso só aconteceu mesmo agora, né? Esse ano, na verdade, em julho, que foi definida a nova estrutura e que realmente separou. Mas, na verdade, ela nem está efetivada, né? Mas a questão do conflito de interesse é esse. Você não pode ter alguém que normatiza, né, que tem instalação, e, ao mesmo tempo, que fiscaliza a si mesmo. Você tem que ter um terceiro fiscalizando, né? Esse é o princípio geral, né? E, infelizmente, a gente tinha esse problema. Embora, como eu citei no trabalho, a questão de segurança nuclear, a gente sempre utilizou as melhores práticas. Então, depois que teve o acidente de Goiânia, né, assim, acendeu aquela luz vermelha e disse assim, isso não pode acontecer nunca mais, né? Então, tudo que faltava, entendeu? A gente foi absorvendo e alinhando com as melhores práticas internacionais. É isso. Legal. Gustavo, deixa eu enfocar com você numa outra perspectiva aí. Primeiro, tem quase que um vínculo saudosista aqui com a Senem, porque minha mãe trabalhou muitos anos aqui na regional, que era aqui dentro da USP, aqui, né? Acho que era dentro do IPEM, sei lá, uma coisa assim. Pela Marinha. Então, acho que você é civil lá da Marinha ou você é militar? Não, eu sou civil e estou no programa de pós-graduação dentro da Escola de Guerra Naval, que é ligada à Marinha. Isso. Por isso que eu queria enfocar com você um outro aspecto, né? Essa questão da nova forma organizacional. Então, para ter um paralelo aí, eu ainda acho que tem um gap aí na regulação, porque existe um mercado a ser regulado, e é um mercado que tende, principalmente nas ciências da vida e tal, na saúde, ele vai se desenvolver com associação de droga com radioisótopo, com coisas assim que, cara, tem alguns anos aí, tem bastante coisa em estudo no pipeline das indústrias e tal. Mas, pensando na estrutura de organização da administração pública, né, foi proposto aí, como você mesmo falou, um modelo de autoridade, mas é um modelo meio que interna corporis do Estado, onde você não tem uma governança definida especificamente, são cargos de confiança e etc. E eu queria entender um pouco de você, porque a gente tem um outro paralelo, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Você chegou já a comparar, em termos normativos, essas duas formas organizacionais para tentar entender em que aspecto o seu está mais distante de uma agência? Lógico que já começa pela definição dos dirigentes e etc. Mas eu imagino que a autoridade, como vai absorver parte da Senem, vai ter patrimônio próprio, orçamento, e assim sucessivamente. Queria enfocar um pouco, você compartilhasse um pouco com a gente esse seu conhecimento sobre isso. Vamos lá, eu até cito no artigo que um dos paralelos que eu fiz para classificar a autoridade, agência, comissão e tudo, foi a autoridade de dados, né? Que também é bem recente, né? Essa figura é bem recente. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, a questão da autoridade ela vai estar mais importante quando você lidar com a questão da segurança nuclear e do cumprimento dos normativos. Quando você pensa em medicina, porque aí você vai entrar nos mercados. Então, nuclear é vasto. Se você for falar de energia, é uma coisa. Se você for falar de medicina nuclear, é outra. Se você for falar de um reator para dessalinização, é uma outra pegada. Se você for pegar os que eles chamam dos SMR, Small Modular Reactors, é um outro jeito de pensar, né? Então, em cada uma das aplicações que você tem, né, da energia nuclear, você tem mercados diferentes e agentes, stakeholders, toda uma estrutura diferente. Então, a autoridade ela vai basicamente se alinhar a um órgão maior que todas as autoridades do mundo se alinham, que é a Agência Internacional de Energia Atômica, e seguir as melhores práticas internacionais.
tudo que tem a ver com nuclear, a gente tem que se reportar, porque existe o problema da proliferação, né? O problema das armas de destruição em massa, existe toda essa preocupação do mau uso, né? Da questão dos produtos, dos itens nucleares, da destinação depois de eles serem usados e da questão da radioatividade, que é uma coisa que a gente pode dizer que é perene, né? Porque são milhares, milhões de anos, quando você tem um material que você precisa, né? Ou um resíduo, um material, por exemplo, submarino, né? Ou um reator, aquela placa de metálica ou concreto que teve ali contato, se você for não utilizar aquilo ali, você tem que guardar aquilo também, porque também tem componente radioativo que vai durar por muito tempo. Então, a autoridade ela tem muito mais esse foco de seguir os normativos, né, e de se alinhar e de garantir de que qualquer lugar que esteja utilizando energia nuclear siga aqueles normativos que são basilares, independente da aplicação mercadológica. E aí cada mercado vai tratar de suas questões em separado. É isso. Espero que eu tenha respondido. Que, por exemplo, a área da saúde vai ser regulada pela agência, lá, pela Planvisa, sei lá, a área de energia pelo Ministério de Minas. É isso que você está vendo como... E fonte de recursos? Onde vai ter fonte de recurso essa autoridade? Então, na verdade, no próximo orçamento, você vai ter que ter destinação para a autoridade e para a CNEM. A CNEM ela ficou muito encolhida. Se a gente for olhar bem, no final das contas, talvez 80%, 90% da estrutura da CNEM tenha ficado na autoridade, né? Porque o que foi com a CNEM? Apesar de você ter os laboratórios, né, de pesquisa, os reatores de pesquisa, a quantidade de pessoal é pequena e a quantidade de recursos necessários é muito menor. A fiscalização, o controle, a normatização, elas exigem muito mais recursos, né? O IRD, que é o Instituto de Radioproteção e Dosimetria, que é um instituto técnico, né? Ele teve que ficar lá na NSN, porque ele precisa de toda essa questão técnica, né, para se manter a estrutura. Bom, então vou devolver para o Matheus, para a gente poder seguir aí adiante para o último trabalho da sessão. Obrigado, viu, Gustavo? Depois a gente volta ainda aí. Obrigado, Gustavo. Eu vou, então, compartilhar aqui o nosso último trabalho, a apresentação do último trabalho desta sessão. Um instante. Só lembrando a todos, não esqueçam de avaliar a sessão depois ao final, tá bom? Vão lá na sala de networking, vou postar o link para vocês. Vamos lá. Tá subindo. Pronto, tá para ver já. Da Silva, Olá, sou Tânia Cristina da Silva. Estou aqui para apresentar para vocês o artigo intitulado Mapeamento de Competências Docentes, uma estratégia de gestão na busca pela qualidade do ensino na educação básica. Este artigo foi elaborado por mim, Tânia Cristina da Silva, mestrando do mestrado profissional em Gestão, Planejamento e Ensino, e pelo professor doutor Antônio dos Santos Silva, também da Unicor. Com a globalização, os setores produtivos se tornaram mais competitivos, exigindo-se mais eficiência e eficácia nos serviços prestados, tendo em vista os resultados promissores. Nesse intento, a gestão por competência apresenta-se como uma estratégia útil e eficaz para encontrar o profissional com competências específicas que se encaixem no perfil almejado para determinado setor. No setor público brasileiro, a gestão por competência passou a ser propagada com maior intensidade a partir de 1995, devido à reforma gerencial do Estado. Na área educacional, o termo competência tomou grande proporção a partir da homologação da BNCC, que direcionou o ensino e a elaboração dos currículos, tendo como referência 10 competências gerais que devem ser desenvolvidas nos alunos ao longo da educação básica. Assim, a BNCC passou a requerer também dos professores da educação básica que tivessem o domínio sobre tais competências que devem ser desenvolvidas no aluno. Assim, surgiram as BNCs, Base Nacional Comum de Formação Inicial e Continuada de Docentes, que preconizam que os currículos de formação de professores terão como referência a BNCC. Nessa perspectiva, esse trabalho teve como objetivo realizar um mapeamento das competências docentes, identificando as lacunas existentes entre as competências necessárias e as competências apresentadas por um grupo de professores dos anos iniciais do ensino fundamental na escola pública de educação básica em Minas Gerais.
foram abordados os seguintes aspectos descritos no referencial teórico: o conceito de competência e sua evolução, o conceito de competência na BNCC e sua aplicação na educação, competências profissionais docentes, mapeamento de competências docentes. O método utilizado para a realização dessa pesquisa foi um estudo descritivo de natureza aplicada e de abordagem quantitativa. A pesquisa foi aplicada em uma escola pública de educação básica no estado de Minas Gerais. Participaram da pesquisa um diretor escolar e 24 professores dos anos iniciais do ensino fundamental, sendo que desses 24 professores, 16 responderam o questionário de pesquisa. Categorias de análise utilizadas são as que emergem da literatura de mapeamento de competências, das competências gerais e específicas docentes estabelecidas nas BNCs, em conformidade com a BNCC, dando ênfase aos meios de adquiri-las e aplicá-las. Técnicas de análise utilizada foi estatística descritiva e análise de conteúdo. Instrumentos de pesquisa utilizados foi o questionário aplicado aos professores e roteiro de entrevista aplicado a um diretor escolar. Quanto à análise qualitativa dos dados coletados por meio de entrevista com a diretora escolar, tivemos como resultados que foi possível identificar as competências profissionais necessárias para alcançar os objetivos e fins do processo ensino-aprendizagem na instituição pesquisada. Todas as competências descritas estão em conformidade com as competências das BNCs de formação docente. Para a diretora entrevistada, é possível desenvolver competência nos professores por meio de formações, do diálogo, através de oficinas e de grupos de estudo. Quanto à análise quantitativa dos dados coletados através do questionário do professor, foi possível traçar o perfil docente, né, dos docentes que participaram da pesquisa, sendo que esse perfil nós podemos identificar que dos 16 respondentes, 100% são do sexo feminino, a idade varia de 20 a 60 anos, o nível de escolaridade é o nível superior na educação ou pós-graduação lato sensu, a formação acadêmica em letras, matemática ou pedagogia. Temos profissionais, sendo a sua maioria efetivos e uma porcentagem menor designados, e o tempo de docência varia de 5 a 40 anos de trabalho, né, de atuação. Também foi possível identificar de modo individual o nível de domínio das competências e os gaps apresentados pelos professores em relação às competências gerais e específicas docentes, em conformidade com as BNCs de formação docentes, e assim realizar o mapeamento das competências docentes. A partir dos dados levantados no questionário de pesquisa aplicado aos professores, os mesmos realizaram uma autoavaliação em que foi possível fazer o levantamento dos gráficos em relação à importância das competências e o nível de domínio apresentado pelos professores. Foi utilizada uma escala de importância de domínio que vai de 0 a 3, tomando-se como referência Likert. É possível observar no gráfico que a coluna amarela e verde apresentada desse lado faz com que identificamos que a competência mensurada, no caso, a competência da argumentação, é uma competência considerada muito relevante para o trabalho docente. Em relação ao domínio dessa competência pelos profissionais que responderam ao questionário de pesquisa, é possível identificar que surgiu uma coluna em azul e vermelho, diferentemente do lado da importância, o que faz com que a gente possa identificar um gap das competências em relação à importância e ao domínio dessa competência identificada, né, que corresponde a 37,50% do gap, que precisa ser trabalhado, que precisa ser sanado nesse grupo de profissionais. Também foi possível elaborar um gráfico de radar em relação também ao domínio das competências gerais, em relação à importância e domínio das competências. Nesse caso, o colaborador foi o colaborador número 13, onde a gente consegue identificar em relação às 10 competências gerais docentes, que há competências em que nós temos uma lacuna maior, que precisa ser muito trabalhada, que na questão aqui é do conhecimento, da responsabilidade, da empatia e cooperação, e nós temos outras competências, eu não vou descrever todas aqui, mas dá para identificar, como do pensamento científico, crítico e criativo, repertório cultural, que existe uma lacuna, mas não tão expressiva quanto a do conhecimento. Assim, a partir dos resultados dessa pesquisa, foi possível
evidenciar que, com as devidas adaptações, é possível aplicar a técnica do mapeamento das competências, que é uma técnica muito utilizada na iniciativa privada, mas que, com as devidas adaptações, é possível, sim, aplicá-las em escola pública de educação básica, identificando os gaps de competência apresentados pelos professores. Sendo que esse mapeamento pode ser uma estratégia muito positiva para que os diretores escolares realizem a gestão por competência no seu grupo de trabalho, no grupo de professores, e assim, a partir da identificação dos gaps das competências apresentadas, propor ações corretivas para o suprimento desses gaps, como momentos de formação continuada, participação em palestras, seminários, trocas de experiências, rodas de conversa e etc. Muito obrigada. Tenham todos um bom dia. Então, vamos, após a apresentação aí do vídeo da Tânia, vamos passar para o Matheus, então, fazer as interações iniciais. Maravilha, muito obrigado, professor Ricardo. Tânia, meus parabéns pelo seu trabalho, né? É muito interessante ver algo que normalmente é utilizado no setor privado com muita frequência, que é a análise de competências. Inclusive, eu tenho trabalhado isso na minha tese de doutorado, no desenvolvimento de competências para manufatura aditiva, né, ou impressão 3D. E a gente quer saber, lá no meu trabalho, o que muda em termos de competência, mas, logicamente, na área privada, com a inserção dessa nova tecnologia, né? E você traz aí o contexto escolar, que também está inserido nesse mundo em transformação que a gente vive, né? E, lógico, que também vai sofrer alteração com as novas tecnologias, e acho muito provável que essas competências que foram definidas anteriormente vão ter que ser modificadas, porque eu acho que daqui para frente muita coisa vai mudar em termos de tecnologia, em termos de competências que serão necessárias aos alunos e que, porventura, terão que também ser modificadas as competências dos professores, né? Eu gostaria também de parabenizar o referencial, um referencial bem estruturado dentro, lógico, da limitação de páginas que a gente tem ali. Acho que você selecionou bem o seu referencial. E trazendo para essa questão aí da aplicabilidade da sua pesquisa, né? Então, antes eu vou fazer uma sugestão e vou fazer uma pergunta depois, né? Tem a ver com um autor que você cita no seu referencial. Eu acho que é interessante você trazer esse trabalho, porque ele não impacta só no micro ali da escola, né, de como nesse caso a gente pode melhorar as competências, mas que isso pode ser levado a um âmbito mais macro, né, de você também tentar entender, tá, olha, isso aqui foi definido, são essas competências, mas isso está sendo realmente desenvolvido? E fazer isso em outras escolas. Isso aí, de fato, subir na hierarquia, né, e falar, olha, isso aqui a gente não tem de fato, você tem programas mais consistentes em torno dessa questão da formação e até mesmo a formação do docente, né, em sala de aula, que é algo que eu acho que também aí que o seu trabalho começa, né, e sendo isso aplicado em outros contextos também pode ajudar, né? E, logicamente, a identificar os métodos mais adequados para o desenvolvimento de certas competências. A gente sabe que nem todo método ele é compatível, ele pode ser utilizado para o desenvolvimento de qualquer competência, né? Basicamente, eu acho que essas duas linhas você poderia dar uma trabalhada em termos de aplicação do seu trabalho, do que ele poderia ser aplicado em termos futuros, né? Pensando nessa questão aí da intervenção. Agora, uma coisa que eu fiquei um pouco em dúvida, né? É porque você até fala do Le Bortef lá no seu referencial, né? E eu fiquei em dúvida, até também poderia ser um desenvolvimento futuro do seu trabalho, que é como avaliar esse gap de competência, qual o impacto disso no desenvolvimento das competências dos alunos. Quer dizer, a gente sabe que tem um gap. Como esse gap influencia? Né? Então, aí, porque o próprio Le Bortef vai discutir essa questão da competência em ação. Né? O cara falar que e aí é outra questão, né? O cara falar que ele sabe, que ele tem um conhecimento, não necessariamente ele consegue trazer isso para a prática, né? e executar. Né? Então, eu queria saber de você se teria essa possibilidade, talvez, de avaliar os alunos e fazer esse gap tem impactado nessa competência dos alunos, que eles devem ter um conjunto de competências ao final da vida letiva ali, desse período letivo, tá? Mas, no geral, meus parabéns, um ótimo trabalho, e é legal ver aqui o tema de competências aplicado em um outro setor. Boa tarde, eu terminei o vídeo falando bom dia, né? Porque quando a gente vai gravar, a gente acaba perdendo um pouco da noção.
é interessante como que... Eu sei que eu tenho pouco tempo, viu, gente? Mas eu gosto de falar e vocês me podam, porque professor é assim. Quando começou as apresentações, eu fiquei pensando, ainda bem que o mundo é diverso, né? Como que cada um trouxe a sua especificidade daquilo que ele vive e como que é interessante. E aí eu fiquei, gente, mas que trabalhos elaborados e difíceis, mas eu pensei assim, cada um é bom naquilo que ele faz, né? E eu tenho 23 anos na educação básica, atuando na educação básica, desses 23 anos, 10 anos como docente e 13 anos como diretora de escola. E aí, quando veio a implantação da BNCC, né, veio a elaboração, e a gente percebeu no chão da escola que o tema competência, ele chega, mas que a gente não estava acostumado, né, na educação básica, no setor público, lidar com essa questão das competências, que é muito trabalhada na iniciativa privada, a gente já ficou meio assim, assustado e cismados. E o que a gente percebe que acontece em termos de mudanças, né, que impactam a educação básica, é que muda, às vezes, os direcionamentos. Eu não estou aqui para falar, para criticar, né, ou para falar que é ótima a BNCC, mas quando chega para nós alguma mudança em termos de diretrizes educacionais, muitas vezes isso chega para a gente aplicar sem que se de fato saiba se a gente tem condições de aplicar aquilo, porque nós formamos há muito tempo, nós participamos de formação continuada sim, mas não basta apenas elaborar um documento que aquilo vai ser aplicado da forma com que foi pensado, né? E aí, em 2019 e 2020, o Conselho Nacional de Educação, pensando que para desenvolver competências em alunos, o professor também ele tinha que ter esse domínio, ele criou as resoluções, né, que regulamenta que o professor também tem que ter o domínio sobre as competências gerais e específicas docentes para trabalhar com os alunos as competências gerais que têm que ser desenvolvidas durante toda a educação básica. Tá lá falando que a gente tem que ter domínio. Mas como saber se temos o domínio? Como saber se lá no chão da escola o professor falar que ele sabe, que ele domina a argumentação, a comunicação, de fato ele está colocando aquilo em prática? Ele está conseguindo trabalhar e desenvolver aquilo com os alunos dele? Os alunos dele realmente vai sair ao final da educação básica, lá no ensino médio, tendo domínio dessas competências que estão lá preconizadas na BNCC? A BNCC não é o currículo, é o direcionamento que faz com que a gente crie, né, os nossos currículos. Mas são coisas que é uma diretriz que nós não podemos fugir. O aluno tem que ter conseguido desenvolver ao final da educação básica. Mas, se os professores não estiverem preparados, não tiverem o domínio, como que vão trabalhar com os alunos? E aí, a partir do estudo do mestrado profissional, né, que eu faço na Unicol, surgiu, então, o interesse de mapear, fazer uma gestão de competências na educação básica, diferente da empresa, que a gente não vai promover ou mudar de postos de trabalho, mas identificar quais eram as lacunas existentes entre as competências necessárias, preconizadas na BNCC, e, de fato, as competências entregues pelos professores, como você falou de entrega, né? E aí surgiu essa ideia da gente mapear, através dessas competências que estão lá preconizadas, criamos instrumentos para ver, né, através da autoavaliação do professor, se ele tem domínio ou não pelas competências. E, a partir disso, a nossa intenção é criar um guia com que qualquer gestor do país, inclusive em termos de secretarias municipais, estaduais, ou quem sabe até o Ministério da Educação, ter um instrumento em que ele possa identificar, de fato, o que aquele professor precisa desenvolver. Porque a gente percebe que, muitas vezes, nós participamos de cursos que muitos, às vezes, saem falando que aprendeu muito, o outro fala, já estou careca de saber disso, e eu não preciso disso. E se a gente é preciso e específico em cada professor, aquilo que ele precisa desenvolver, nós teremos políticas públicas mais eficazes que vão levar o professor a esse domínio desse conhecimento, e mais que isso, que consiga colocar em prática, que isso vai reverberar lá em melhores resultados educacionais dos alunos. E, através dessa identificação do gap, nós trazemos também sugestões de como que o diretor, né, no caso dessa escola ou de outras escolas que possa replicar, de que forma que ele vai fazer ali, qual seria
a abordagem melhor para desenvolver aquela competência? Qual seria a abordagem, né? Seria através de dinâmica? Seria através de trocas de experiência entre os pares? Seria em seminários? E aí teria a formação de grupos específicos para as competências que precisam ser desenvolvidas. E certamente, a partir do desenvolvimento dessas competências, os professores, quem tem a ganhar, quem está lá na ponta, que são os nossos alunos. Acho que eu já falei demais, né? Deixa eu só falar para vocês. O tema é muito interessante. Eu ia fazer várias perguntas. Eu acho que ainda tem um gap de resposta aí, que é a avaliação do produto, entre aspas, né? Que é como essas competências vão ser tangibilizadas depois de uma avaliação do alunado. Mas eu acho que não vai dar tempo, porque a gente está com 1 minuto para encerrar a sessão. Ah, sim. Mas eu gostaria de ouvir se você tem alguma proposta brevemente sobre isso. Então, 1 minuto e meio. Na verdade, essa avaliação, se está impactando o aluno, a gente consegue ver isso através das devolutivas no dia a dia da escola, através de avaliações externas que os alunos já fazem, se está alcançando as metas, os resultados propostos. Então, através desses mecanismos que nós já temos externos à escola, se a gente perceber que após, né, o professor passa para a formação e se impacta em melhoria nessas métricas, a gente já vai saber que teve um retorno positivo. Então, é justamente isso, né, que eu tinha falado ao final, né? Então, talvez uma conexão entre essas métricas e o desenvolvimento de competências seja um trabalho futuro aí. É porque eu gosto de contextualizar demais. Não, sim. Mas seria algo bem interessante, tá? De desenvolver para o futuro aí. E deixa eu falar para vocês que já tem gente fazendo isso. Depois, ô Tânia, pega o meu e-mail aí do Gmail, passa um e-mail para mim, só para eu guardar o seu e-mail. Eu vou chamar você e o Matheus mais para o final do ano, para a gente trocar uma ideia, porque tem uma colega da UFMS que ela está exatamente trabalhando num projeto piloto junto com o Sebrae e a prefeitura, que eu não lembro a cidade lá do interior, que eles estão fazendo as fichas de avaliação dos professores, as fichas de avaliação pelos alunos, exatamente do Fundamental 1. Aí você quer que eu coloque meu e-mail no chat? Não, manda um e-mail para mim no Gmail lá, o meu e-mail está logo em cima aí do chat. Ah, tá no chat. Tá, dá uma rolada para cima aí que você pega. Vou copiar ele aqui. Manda um oi. Pessoal, eu queria... Tá bom, obrigada. É sempre muito ruim, né, terminar a sessão assim, porque a gente sempre quer debater mais. Eu queria deixar alguns comentários aqui para vocês, e vou pedir para o Matheus me completar aí, para a gente não passar muito do tempo. Eu acho que tem 2 coisas aqui. Eu acho que tem trabalhos muito interessantes, trabalhos que já têm um potencial de aplicação e expansão, e a gente precisa conseguir fazer com que esses trabalhos, o da Tânia, o da Valéria, eles consigam ganhar um pouco mais de visibilidade. Para isso, a gente precisa aplicar em outros contextos e validar esses instrumentos, tá? Então, isso é necessário, uma etapa necessária para ser feita ainda, eu acho que é possível. Para o Henrique e para o André, pegando o segundo nome de cada um aí, o que eu acho? Eu acho, sim, que são trabalhos legais, etc., mas a gente tem que avançar ainda um pouco nessa questão da aplicabilidade. Como é uma área aplicada, seria interessante, por exemplo, Firmino, cara, dá uma analisada no como foi. Eu mesmo tenho entrevista que eu dei lá para o pessoal da Lesp e tal, como foi o processo de reforma, se não quiser ir muito longe, aqui mesmo, da Previdência Estadual e da Previdência do município aqui de São Paulo. Faz uma comparação dos campos de poder, do hábitos e dessa dinâmica, porque pode ser que a categoria dos atores não seja muito diferente, né? Mas às vezes a dinâmica é. E aí você consegue ter um instrumental que aí depois sim ele é passível de ser replicado, porque no nível nacional você só consegue replicar com outros países. É também possível, mas é mais difícil, né? Então, se você consegue fazer um instrumental articulado dos níveis de governo, você consegue depois criar multicasos entre os vários estados e municípios, etc., num movimento que é de idas e vindas. E para o André, aqui o que eu achei super interessante, porque é um registro de um processo em andamento, né, André? Primeiro, eu tenho grandes dúvidas, eu sou aquela pessoa cética. Para mim, esse poder público criou um CNPJ novo, gasto.
Não existe isso que não tem gasto. Para mim, eu sou um cara cético, desculpa. Então, assim, mas é uma questão de custo-benefício, né? Então, de repente, é mais benéfico para a sociedade ter uma autoridade técnica que faça essa correlação nacional e internacional. Trabalhei um tempo com o professor Pauli, que é da parte que faz as expressões nucleares e tal, né? Então, isso é uma coisa. A outra coisa é a compreensão e exploração dessa nova forma organizacional, porque essa nova forma organizacional pode ser utilizada, não sei se você lembra, mas ela é uma forma um pouco diferente da agência executiva, que era uma prevista lá na reforma do Bresser, há décadas atrás. Não vou nem falar isso, porque somos todos jovens, a gente nem lembra disso mais. Então, assim, mas a gente precisa entender, porque com novos governos, novos direcionamentos, existe um risco de ter uma certa proliferação dessas entidades e, com certeza, esse negócio gera um impacto. Então, a compreensão adequada das possibilidades e limitações, né? Pega lá Decreto-Lei 200, de 67, vai vendo o que são essas autoridades, comparado daquilo ali, é super importante para que a gente consiga ter uma compreensão da natureza desse fenômeno de reforma do Estado, que ele é um fenômeno que ele não para, ele tem grandes marcos, mas ele é um processo. E aí, talvez, entendendo e criando esse instrumento de comparação entre as formas organizacionais, você possa, daí sim, tirar daí uma ferramenta que vai analisar um cenário e vai, então, propor uma forma organizacional dentro do que o setor público tem, são mais ou menos aí 20 espécies que a gente tem, para poder fazer essas alternativas e escolher adequadamente a melhor forma para aquele objetivo daquela entidade, órgão, ou, enfim, qualquer coisa que se crie aí na administração pública. Mas eu acho que é isso. Então, são passos, são trabalhos que eles precisam avançar no sentido de criar esses instrumentos que permitam uma certa aplicabilidade em maior escala. Vocês relataram um caso, relataram um exemplo de aplicação, mas esse negócio precisa ganhar um pouco mais de escopo para a gente poder avançar. E, possivelmente, se você consegue implementar e fazer esses instrumentos, vocês podem apresentar não só aqui, mas nos congressos da ANPAD, em outros eventos, porque é um trabalho que ele pode se desenvolver. Os dois trabalhos têm muito potencial, entendeu? Então, era isso mais ou menos que eu queria compartilhar com vocês. Sei que é uma injustiça, né? Porque o tempo é curto, mas vou postar aqui, pessoal, também o link lá da sala depois para quem for fazer o networking, acho que é importante. E vou passar aqui para o Matheus para ele fazer as notas finais aqui dele. Bom, maravilha, eu estou de acordo com as colocações do professor Ricardo aí em relação aos trabalhos, né? Eu tentei fazer alguns comentários no sentido justamente de tentar essa evolução posterior dos trabalhos e aplicações mais abrangentes, né? E não tenho mais nenhuma consideração a ser feita, a não ser agradecer a todos pelo envio dos trabalhos ao SEMEAD, por participarem aqui das discussões, né? Realmente, se desse mais uma hora aí, a gente continuaria discutindo, uma boa, mas agradeço a todos vocês aí e em nome do SEMEAD, tá? Então, pessoal, tendo em vista, queria saber se tem algum comentário, senão a gente vai encerrar a sessão aqui. Por favor, não deixem de avaliar a sessão e também não deixem quem quiser participar da sala do networking, por favor, tá? Quem tem mais alguma coisa? Deixar um abraço e agradecer a todos. Prazer, Firmino. Prazer, Gustavo e Tânia. Isso porque foi só 8 minutos de apresentação, hein? Imagina se fosse mais de 8 minutos. O Matheus está aqui controlando. Culpa do Matheus, ó. Culpa do Matheus, que só liberou 8 minutos. Não, tem que ser assim. Senão a gente vai embora aí dá 8 horas da noite a gente está aqui ainda. Que é muito bom, né? Mas valeu, pessoal. Obrigado. Tchauzinho. Pode deixar que eu mando um e-mail lá, um oi. Tá bom? Um abraço. Um abraço, gente. Prazer conhecê-los. Tchau. Aí, Matheus, missão cumprida. Maravilha, professor. Muito obrigado aí pela presença, participação, contribuir da melhor maneira que eu pude aí com os trabalhos diversos, né?
E, bom, basicamente é isso. Qualquer coisa, o senhor pode me contactar lá pelo WhatsApp. Hoje eu encerro Eu já minha tenho o seu participação. e-mail também. Eu vou combinar depois, trocar uma mensagem com você e com a Tânia, com a Cibele, porque o que acontece? Eu estou com um projeto financiado do CNPq grande, que é para pegar, por exemplo, os universitários. Mas a gente tem trabalhado, na verdade, com o grupo de pesquisa nos 3 níveis de ensino. Porque a gente tem muito material na BNCC e tal, tem material até legal, às vezes de apoio de outras instituições e tal, mas uma coisa é ter o material, né? Outra coisa é você ter um método de aplicação, uma avaliação sistemática, integrar os vários e diversos pontos de checagem do sistema para você perceber se aquilo está fazendo efeito na cabeça da criança, do aluno e depois do profissional. Então, eu acho que é isso. Então, eu agradeço a disponibilidade. Eu vou entrar em contato com vocês para a gente combinar. Legal, maravilha. Vamos sim. Muito Um obrigado abração, aí. Matheus. Valeu. Forte abraço.